Bem-vindos a mais um MBA Talks. Meu nome é Marcelo Bertoldi, sou um dos sócios do escritório Marins Bertoldi. Hoje a gente está com a Mariana Pinto, que é a nossa diretora do escritório, e o objetivo é falar um pouquinho sobre planejamento estratégico em escritórios de advocacia. E sempre quando eu penso aqui em planejamento estratégico, gestão de escritório de advocacia do modo geral, né, Mariana? Uma coisa que me vem à mente é o quanto o advogado sai da faculdade despreparado para tocar um escritório de advocacia. Na verdade, a compreensão que a gente tem na universidade que nos passam é aquela compreensão romântica da advocacia, que é aquele profissional que sai da universidade com um canudo na mão e com a função de sentar numa máquina de escrever, na época, né, quando eu me formei era uma máquina de escrever, mas sentar na frente do computador, fazer uma petição e brigar com a parte contrária. Né? É isso que a gente aprende na universidade, na maioria das vezes, e que, na verdade, de fato, a função do advogado na área litigiosa, na área consultiva, é atender o cliente, é desenvolver a advocacia. Mas quando a gente fala em gestão do escritório da advocacia, nós saímos completamente despreparados para gerir uma empresa. E aqui a gente tem que desmistificar justamente isso, né? Que um escritório de advocacia é uma empresa prestadora de serviço como qualquer outra prestadora de serviço. Isso não desmerece a advocacia. A gente tem que separar uma coisa da outra. Uma coisa é a função do advogado, é a advocacia prestar o serviço jurídico para o seu cliente. Isso, muito que bem, isso é uma coisa, isso pode ser feito de várias formas. Desde uma advocacia individual, de uma única pessoa com uma estrutura muito enxuta, com um funcionário, 2 funcionários, um estagiário, onde ele presta esse serviço sem uma estrutura gerencial por trás dele. Essa aliás, a advocacia nasceu aí. A advocacia nasceu dessa maneira, né? Outra é aquele fenômeno que a gente vê hoje no Brasil, no mundo inteiro, né? De grandes escritórios de advocacia, de grandes estruturas, né? De estruturas que são estruturas empresariais, que por trás desse atendimento ao cliente, por trás do desenvolvimento da atividade da advocacia, você tem uma empresa, né, que te dá suporte, que é o nosso caso, né? Hoje o nosso escritório é uma empresa prestadora de serviço na área jurídica, onde nós temos então a prestação do serviço na área jurídica, na área contenciosa, na área de consultoria. Nós temos uma estrutura toda que nos dá suporte, é uma estrutura de recursos humanos, uma estrutura financeira, uma estrutura de marketing, uma estrutura de back-office toda, que então suporta essa atividade de desenvolvimento então da advocacia, né? E é sobre isso um pouquinho que eu queria falar com você, né, Mariana? A Mariana está conosco já há bastante tempo no escritório. A Mariana é uma administradora especializada nessa área, né, na área legal, na área de advocacia. Então eu queria te ouvir um pouquinho a respeito justamente como é que você enxerga primeiro esse mercado da advocacia, né, esse mercado pro profissional que se especializa como você, né, na administração nessa área, e como que você vê aí os próximos anos desse nosso setor, dessa nossa atividade. Legal, Marcelo. Bom, primeiro... E outra coisa, mas desculpa, estou te interrompendo. Junto disso também a gente vai falar sobre planejamento estratégico, né? Isso, para mim, sempre foi um grande tabu. Escuta, como que eu faço um planejamento estratégico no escritório de advocacia? Como que eu faço um orçamento no escritório de advocacia? Como que eu vou prever onde eu vou estar daqui 5 anos? Não sei quem vai bater na minha porta amanhã, não sei qual tipo de contrato que eu vou fazer, como que eu faço para isso acontecer? Né? Isso sempre foi, durante muito tempo, uma grande dúvida minha, um desafio. Hoje a gente tem, graças a Deus, no escritório, a gente tem nosso planejamento, a gente tem nosso orçamento, por incrível que pareça, a gente cumpre o nosso orçamento, muitas vezes supera ele, né, Mari? A gente aprendeu muito com você em relação a isso também. Sim. Acho que é importante a gente frisar aqui, Marcelo, quando a gente fala do escritório, é um negócio. Então, ele tem que gerar resultado para as pessoas que estão lá. E, independente do tamanho, seja escritório ou uma pequena empresa, e em qual momento ela está, também a importância de você planejar essa empresa. E, quando você planeja, se você ainda não está preparado com a sua gestão, vai ter que preparar. Daí você vai enxergar algumas necessidades. Então, quando a gente pensa no planejamento estratégico, ele serve para 3 coisas que são básicas. Primeiro, a gente definir para onde vai, né? Onde a gente está levando esse navio.
Então, objetivos e metas para onde a gente vai. Acho que o que eu quero ser, né? Até onde eu quero ir também. Até porque onde eu você quero pode. ir. Não, eu não quero ter um grande Sim. escritório. Quero ter um escritório com 5 advogados. Sim. É isso que eu Você quero. pode definir vida, ser uma não preciso- boutique, uma ser, né? boutique, é. Então, isso é bem importante e pode mudar também. Então, você vai fazer um horizonte ali. A gente já fez planejamento de 10 anos, hoje a gente encurta, né? E tá tudo certo também. Se você conseguir fazer para 10 anos, você vai ter que mudar e revisar. Então, isso é importante para definir aonde a gente vai chegar. A outra questão é antecipar riscos. Então, quando a gente faz planejamento, a gente pensa nisso. Bom, se eu quero estar em algum lugar ou chegar em algum lugar, quais são os riscos que eu tenho para que a minha estratégia consiga me entregar aquilo? E a outra questão é tomar decisão. Então, se você planeja, né, tenho meta, sei dos riscos que eu estou correndo, vou cuidar deles e depois eu vou começar a tomar as decisões para chegar nisso. Então, isso são coisas importantes. Além disso, a gente consegue, com o planejamento estratégico, também pensar em orçamento. Então, acho que são 2 ferramentas, na minha opinião, que se todo mundo pudesse ter na empresa, pequena empresa, escritório, acho que são os principais. Mas como é que eu vou fazer isso? Bom, se você tiver uma consultoria, ela vai te ajudar e tá tudo certo, às vezes é preciso. Às vezes a gente consegue fazer internamente. Mas tem momentos, o planejamento é como se fosse um ritual. Então, tem algumas coisas que é bom seguir para que isso aconteça. Então, o primeiro deles é você pensar nas pessoas que são mais estratégicas, sentar com elas. Tem gente que faz, assim, empresas maiores com 3 dias, né? Pega um lugar e vai, leva todo mundo para aquele lugar. Pessoas estratégicas, deixa o celular numa caixa, porque não quer que tenha nem interferência. E as pessoas ali que são estratégicas para o negócio, que tem visão, tem a questão do sócio, que é hoje, né? A pessoa que tem uma paixão, né? Porque quando você abre o escritório ou você começa a advogar, você tem uma paixão, tem alguma coisa que te move ali, né? Ser grande, ser pequeno, ser desse tamanho, estar em tal lugar. Então, quando a gente faz isso, a primeira coisa a pensar é como se fosse uma autoanálise. O que nós somos? E dentro dessa primeira análise, com essas pessoas que são estratégicas, você vai entender o teu propósito. E o que é inegociável, que são os valores. Né? Então, esse é o primeiro momento onde você faz essa análise, uma reflexão, e isso às vezes até é o que mais demora. Porque ali, mas a gente quer, não quer, para onde vamos, como vamos. Até porque é um grupo, né, Mari? Isso depende também de negociação, né? Você tem que chegar a um acordo com os teus sócios, com o grupo de pessoas em relação, bom, o que nós queremos de fato, né? Aonde a gente quer chegar? Quais são os valores que nos trouxeram até aqui e que vão nos levar para onde a gente quer ir também, né? Exatamente. E quando a gente pensa nos valores e princípios, é uma base, né? Que, como eu falei, é negociável. Então, aquelas pessoas que já não compactuam com aquilo, já não cabe mais, inclusive. Então, isso é bem importante. E aí, como segundo passo, a gente tem que analisar o ambiente externo. E aí tem metodologias, né, e ferramentas, seja análise SWOT, que é muito conhecida e não deixa ninguém na mão, e é mais simples de utilizar, por exemplo. Agora a gente tem uma análise chamada PESTAL, que você utiliza para fazer o ambiente externo. Então você olha pela sigla, né, político, o ambiente político, você vai ver o ambiente, deixa eu lembrar agora. Oi? Econômico, tecnológico, o legal, inclusive, e ambiental. Então, basicamente é isso. Então, isso ajuda a gente também a entender o ambiente externo. E depois dessa análise, você também consegue ver riscos, né? Porque é ali que você vai identificá-los. Com isso, a gente pensa na estratégia. Então, agora, bom, beleza, quero chegar lá. Como é que eu vou montar essa estratégia? E a estratégia também, né, vai apontar alguns riscos para que a gente possa tomar cuidado. E aí, definir metas e objetivos e acompanhar. Então, o que acho que faz uma grande diferença aí é que agora que você tem essa visão de longo prazo, você começa a projetar, inclusive, receita, custo, despesas, e aí você consegue pensar, inclusive, já num orçamento de longo prazo. E o orçamento como uma segunda ferramenta, por que é importante? Como você bem colocou, a gente consegue, é bonito olhar o orçamento no começo do ano, né, quando a gente termina, e a gente começa a concretizá-lo. Porque tem força nisso, o plano de ação ele vai nos ajudando junto com a estratégia, ele faz parte. Eu acho que o importante, né, Mário, em relação ao orçamento, é um exercício muito rico, né? Você elaborar um orçamento não é fácil, dá muito trabalho, né? Ao final do ano, começo do ano, dá muito trabalho você elaborar o orçamento, mas o orçamento gera comprometimento, né? Então no escritório, nós, quando fazemos nosso orçamento, a gente faz orçamento envolvendo toda a equipe, né? De
projeção do que vai ser o nosso próximo ano, e no nosso planejamento estratégico a gente fez essa projeção para os 5 anos, e eu acho que o que a gente mais ganha com isso é o comprometimento de todos nós para fazer com que aquele orçamento de fato seja cumprido. Isso tem dado certo, né, Mari? Por incrível que pareça, a gente consegue fazer aquele negócio funcionar, a gente cumpre o orçamento, e ter meta é muito importante, né, para todos nós, né, porque isso gera esse comprometimento e gera também a calibração que a gente tem de performance de cada um de nós também, que é muito importante, né? Sim. O desenvolvimento pessoal, inclusive, de todos nós, não só do escritório como um todo. Né? É que você daí traz todo mundo para a mesa, né? Para o jogo, todo mundo entende também as regras, isso é bem importante também. Então o planejamento faz isso, o orçamento nos dá aquilo com que cartas a gente pode jogar, e quando você coloca no papel as pessoas falam, então vamos junto, a gente, né, todo mundo, ninguém larga a mão de ninguém, e a gente tem uma coisa interessante no escritório que a gente conseguiu incluir com que tenha a participação dos sócios que são responsáveis pelas áreas, né? Então, eles têm que nos ajudar nisso. E eu também coloco o back-office para ajudar. Então, a gente tem uma área chamada Centro de Serviços e Soluções, que é uma área que o back-office que ajuda todo mundo. E ali eles também têm que participar dessa construção e da realização desse orçamento. Né? Então, a gente chama de... É um pouquinho matricial que a gente fala. Então, tem pessoas que cuidam de algumas contas do orçamento e ela tem que me ajudar. Como eu também cuido do todo, como os sócios também têm que cuidar do todo. E aí, quando você compartilha isso, todo mundo parece que tem uma força e que carrega para chegar no objetivo. Então, tem funcionado muito bem, a gente consegue fazer... É difícil prever, dá muito trabalho. Cada vez a gente conseguiu também ter mais detalhe e minuciosidade para fazer esse orçamento. E é isso também que traz a maior riqueza, porque a gente consegue falar, puxa, aqui não está indo. Então, quando eu começo a acompanhar, a gente então tem que mudar a estratégia. E aí a gente carrega todo mundo, vamos remar para aquele lado. Então, a gente vai fazendo essa correção de estratégia. Então, acho que isso tem um impacto grande, né? E aí, dentro dos escritórios, pensando no que a gente espera para os próximos anos, a gente tem uma visão para 2030 já pronta, porque, né, fizemos o planejamento estratégico, e 2025 é um ano também de alguns marcos, eu acho que não só para o escritório, mas para todos os outros escritórios, né? Então, eu tive acesso a uma pesquisa no final do ano passado, trazendo da importância que 2 focos bem importantes para o escritório que eu acho que vale a pena a gente citar. Inteligência artificial, né, que... acho que todas as empresas estão vendo, não só escritórios, mas no escritório isso é muito forte, porque demora mais para entrar. As tecnologias, eu acho que demoraram um pouco mais para entrar nos escritórios. E uma segunda ferramenta que eu acho que é muito importante, que é o marketing. O cliente não vai mais bater na porta, né, Marcelo? Você tem algumas histórias bacanas sobre isso, mas não vai mais bater na porta, né? A gente vai ter que mudar isso. E um ponto bem importante é a experiência do cliente. Né? Então, esses 2 focos são focos que os escritórios têm para 2025. E a gente está olhando para isso dentro do escritório com maior carinho, né? A gente tem uma área da controladoria jurídica onde ela tem embarcado a questão da inovação. Então, é uma pessoa que controla isso para a gente e tem trabalhado com isso. Acho que isso é bem importante. Então, é a gestão. Então, a gente pensa nisso. Tem agora o marco regulatório, então a gente tem que tomar cuidado também, então vai ter um pouco mais de governança desses sistemas, que eu acho que é importante a utilização deles, e dentro de marketing a experiência do cliente, que como isso, e é o maior foco inclusive dentro dos escritórios, a experiência do cliente, que é como que eu faço essa jornada, o primeiro contato até o pós, né? Depois que ele já não é mais meu cliente, ou como eu mantenho esse contato. Então acho que esses são alguns focos. E aí a gente tem a questão que os escritórios não largam mão, que é essa experiência do cliente agora, que veio muito forte, cultura organizacional, e aí a parte da gestão de pessoas e o envolvimento dos sócios, fazer com que você atraia talentos, retenha talentos, faça com que as pessoas cresçam. Então, isso é bem importante. E, com um terceiro ponto, a gestão financeira, que a gente não pode nunca deixar de lado, né? Caixa é rei, como eu sempre gosto de dizer, mas os escritórios vão se voltar para isso. Eu acho que dentro do que a gente pode esperar para 2025, deve ter muitos escritórios que talvez ainda não romperam essa fronteira de gestão,
fazerem essa guinada. E acho que a importância dos profissionais como eu ou outros que são de mercado, porque eles vêm, facilita, eu estou há mais de 20 anos, mas facilita, mas os profissionais de mercado vêm trazendo isso para os escritórios, né? Essa profissionalização. E eu acho que isso é bem importante e os sócios têm essa visão também, né? De abrir. Eu acho que isso tem muito a ver com governança, né, Mari? E você saber preencher as caixinhas de uma maneira adequada, né? E ter essa compreensão de que uma empresa precisa ter profissionais especializados e quanto mais essa empresa cresce, mais complexa fica a organização e mais você precisa, então, de pessoas especializadas cada uma da sua área, né? Como nós temos lá o nosso RH com uma pessoa especializada nisso, você dentro do processo de divisão do todo do escritório também, né? Pensando então na diretoria do escritório, como nós temos o nosso marketing, como nós temos a nossa TI, assim por diante, né? Então, isso deixa, agora no depoimento que eu faço, né? Isso nos deixa na área técnica, né? Como advogados, muito mais à vontade para fazer aquilo que de fato a gente sabe fazer, gosta de fazer, tem paixão por fazer, que é advogar, que é atender o nosso cliente e sabendo que a gente tem então todo o back-office aqui funcionando adequadamente. E é claro que a gente tem as nossas estruturas também de governança interna do escritório. O escritório tem lá o conselho de administração, nós temos membros externos no conselho de administração também, com o objetivo de pensar estrategicamente o nosso negócio. E aqui a gente tira um pouquinho a camisa, né, do advogado e veste a camisa do empresário para que a gente possa olhar o escritório, a sustentabilidade dele, olhar o escritório no longo prazo, né? O escritório é feito de gente, de pessoas, né? Então acho que acima de tudo a gente tem que ter uma estrutura que cuide e trate bem de gente, trate bem das nossas pessoas e que o profissional que entre no escritório desde o primeiro momento entenda que faz parte de uma organização e entenda que tem seu espaço lá dentro e que tem uma carreira para ser seguida, né? Especialmente a carreira jurídica no escritório é uma carreira que a gente procura desenhar ela de uma maneira em que desde que a gente contrata o estagiário já consegue compreender que ele está num ambiente que ele pode crescer até um dia se chegar sócio do escritório, chegar dono do escritório, né? Isso é que é o nosso grande combustível para fazer com que o escritório cresça, se desenvolva e seja uma organização que não pertence a uma ou a duas ou a três pessoas, mas pertença a todos que compõem esse escritório, né? Sim, e eu gosto de trazer um ponto, agora você falando sobre governança, e inclusive eu acho que isso é um valor, e quando eu entrei no escritório eu identifiquei isso, que é a gente ter uma gestão à vista e envolver também todos os colaboradores, os integrantes do escritório como um todo, nessa nossa caminhada, né? Então a gente trazer para eles os números, como a gente está avançando, entender o papel de cada um dentro do planejamento estratégico. Então a gente utiliza algumas metodologias para que tudo que a gente imaginou no planejamento estratégico como meta e como objetivo, a gente comunicar. Então, isso eu acho que o escritório faz muito bem, faz essa comunicação para todos, traz esses objetivos muito, muito claros, criam essas metas para que todo mundo consiga chegar no mesmo lugar. E essa comunicação não é normal, seja em escritório, seja em outras empresas. As empresas têm um pouco de receio, às vezes, de envolver e trazer também. Então, acho que essa comunicação e o envolvimento dos integrantes, e isso vem dessa governança, inclusive, que é você ter transparência, você compartilhar na dor e no amor os nossos objetivos e as nossas conquistas. Isso cria engajamento, né, Mari? Exatamente. Cria engajamento e comprometimento de todos, né, com um objetivo comum, né? E outra, saber que o escritório quer crescer faz diferença também. Para onde vai, para eu saber também se eu me encaixo nesse sonho, né? E aí eu lembrei também do manifesto que saiu do planejamento, que é o sonhar grande, né? Trabalhar duro e construir confiança. Acho que são as três coisas que, quando saiu do planejamento, chega a me arrepiar, né? E que tocou no meu coração. E eu tenho certeza, e ouvi de outras pessoas que também tocou, porque a gente sabe que está junto. Então, isso traz esse engajamento, esse pertencimento, que faz com que o escritório hoje também tenha talentos e queiram ficar, acreditem no sonho e queira construir esse sonho. Então, eu acredito muito nisso também. Legal, bacana. Legal. Mário, obrigado por ter dado esse depoimento aqui para nós. Estamos terminando mais um MBA Talks e convido vocês para os próximos capítulos também. Muito obrigado.